Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no vídeo de leitura da Bíblia, aqui do canal Paz do Senhor. Espero que o Espírito Santo esteja conosco nessa leitura, que Ele nos acompanhe, nos abençoe, que consigamos absorver o máximo possível da leitura da Palavra do Senhor. Amém. Então, vamos continuar lendo Êxodo. Hoje leremos capítulo 9, versículo 1 ao 12, mais duas pragas, a morte de animais e a úlcera. Vamos lá? Disse Amé a Moisés: vai ter com o faraó e dizer-lhe: assim diz Amé, o Deus dos hebreus, deixe o meu povo partir, para que me preste culto. Se te recusares a deixá-lo partir, e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Amé ferirá os teus rebanhos que estão no campo, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Entretanto, o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os do Egito. Portanto, nenhum animal pertencente aos filhos de Israel perecerá. E Amé determinou um tempo para executar esse sinal, dizendo: amanhã Amé fará isso em todo o território egípcio. No dia seguinte fez Amé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos rebanhos israelitas. O faraó mandou averiguar, e eis que do rebanho dos filhos de Israel não morrera nenhum animal sequer. Então o coração do faraó obstinou-se ainda mais, e não deixou o povo partir. Disse Amé a Moisés e Arão: apanhai mãos cheias de cinzas do forno, e Moisés as lance ao ar, diante dos olhos do faraó. Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e em todos os animais tumores que se arrebentarão em feridas purulentas por todo o território egípcio. Eles retiraram as cinzas de uma fornalha e se puseram diante do faraó. Moisés espalhou-a pelo ar, e úlceras pestilentas começaram a estourar em todos os egípcios e seus animais. Agora nem os magos conseguiram manter-se de pé diante de Moisés, pois estavam cobertos de tumores e úlceras, assim como toda a população do Egito. Contudo, Amé endureceu o coração do faraó, e este não deu ouvidos a Moisés e Arão, como o próprio Amé tinha avisado a Moisés. Amém. Então, vamos começar pela morte dos animais. Então, Deus avisou que ia fazer no dia seguinte, e também avisou que ia separar o rebanho dos egípcios e dos hebreus, e assim foi. Do jeito que ele falou que ia fazer, foi feito. Ou seja, a promessa que Deus faz é cumprida no tempo dele. Nesse caso, o tempo dele foi no dia seguinte. Algumas promessas demoram um pouco mais, às vezes anos, dias ou meses, mas Deus sempre cumpre com o que ele promete. E depois veio a praga das úlceras e feridas. Deus mandou que Moisés fosse em frente ao faraó com cinzas e jogasse para o ar para que esse pó, essa cinza, caísse sobre o povo egípcio e causasse úlceras e feridas. E assim foi feito. Nesse ele fala, nem os magos conseguiram ficar de pé diante de Moisés. Nesse caso, dá para entender, nem os magos que repetiam as coisas que Deus fazia conseguiram ficar de pé diante dele, diante do poder dele, diante do que ele é capaz de fazer. Das outras vezes, eles sempre tentaram copiar o que Deus fez. Conseguiram algumas vezes, depois começou a não conseguir mais, e agora nem em pé conseguiram ficar diante do poder dele. E dessa vez, em todas as outras vezes,
vezes quem endureceu o próprio coração foi o faraó. Eu vi nisso numa pregação, a pastora falando, e dessa vez foi Deus quem endureceu o coração do faraó. Assim como ele falou que ele havia falado que ia fazer antes mesmo de Moisés ir para o Egito, ele falou que ele endureceria o coração do faraó. E aconteceu assim como ele havia dito, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais 2 trechos aí da Bíblia. Peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ler a Bíblia conosco. Tenham um dia abençoado. Tchau, tchau.